Aula de História, turma EJA, professora Misaele Sabino, do sexto ao nono ano. Revisão dos conteúdos abordados ao longo do segundo bimestre. Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E na aula de hoje nós vamos revisar alguns conteúdos que nós vimos ao longo aí do início do nosso segundo bimestre. Esses conteúdos estarão na avaliação bimestral de vocês referente ao segundo bimestre. Vamos lá para mais uma videoaula? Os hábitos alimentares dos brasileiros. Gente, os hábitos alimentares dos brasileiros, eles são bem diversificados, tá certo? Os tipos de alimentos consumidos, também o modo, né, do preparo, ele varia de acordo com cada região brasileira, tá certo? Também com os ingredientes que existem em cada região. Ao longo da história, muitas pessoas, né, de diferentes culturas acrescentaram em maior ou menor grau alguns ingredientes e alguns temperos que ficou nos hábitos alimentares aí dos brasileiros. Tivemos a contribuição aí, né, para a formação dos hábitos alimentares dos brasileiros, a contribuição de muitos povos, né, indígenas, europeus, que trouxeram aí para o Brasil, né, os portugueses, espanhóis, alemães, os italianos e etc. A cozinha brasileira ela recebeu ainda uma forte influência africana, né, por meio dos povos africanos que foram escravizados e trazidos aí para o Brasil durante o período colonial. Povos africanos no Brasil. Gente, a presença dos povos de origem africana no Brasil colonial, no caso, ela está relacionada aí com a produção de açúcar, tá certo? Além, é claro, do trabalho da lavoura, né? Os africanos escravizados e também os descendentes deles, né? Eles foram explorados por mais de 300 anos aí com a mão de obra, quase todas as atividades econômicas que foram desenvolvidas no território brasileiro entre os séculos 16 e 19. A África e os africanos. Gente, antes da chegada, né, dos portugueses do Brasil, a África ela já estava formada e lá tinha grandes reinos, né? Podemos citar alguns como Gana, Ifé, Benin, também importantes impérios como o do Mali, né, entre os séculos aí 13 e o século 16. Os povos, eles se dividiam aí em diferentes etnias, e cada um tinha sua cultura, cada um tinha sua organização diferente. Cada povo, gente, eles possuíam suas atividades econômicas diversas, né? Eles praticavam agricultura, comércio, troca de produtos artesanais, exploravam jazidas de metais, também pedras preciosas, como o ouro, também como o diamante. Aí desses grandes grupos tinham os pequenos grupos que eles viviam aí da caça, da pesca, também de pequenas plantações, cujo objetivo era para sustentar a família. Então, os africanos, eles passaram, né, a ser trazidos para o território brasileiro a partir do século XVI, quando os portugueses capturavam na África e os vendiam como escravos no Brasil, para obter grandes lucros com esse tipo de comércio, né? Os africanos foram trazidos para o Brasil, eles pertenciam a dois grandes grupos, que eram os bantus e os sudaneses. Eles se dividiram e tiveram que se readaptar aí, com as suas culturas. Por que os africanos foram trazidos para o Brasil? Gente, a entrada em massa aí dos africanos no Brasil, ela teve início com a intensa exploração da cana-de-açúcar, tá certo? Nos primeiros anos da colonização portuguesa. Então, quando os portugueses eles chegaram aqui no território, né, que hoje pertence ao Brasil, eles não ocuparam de imediato, né? Eles dedicaram-se apenas à retirada dos produtos que já existiam aqui, como o pau-brasil, por exemplo. A partir de 1530, eles viram-se obrigados, né, a ocupar e se organizar, porque já tinham outros reinos europeus que passaram a se interessar aí pelas riquezas do território brasileiro, né, que até então ainda não era conhecido como Brasil. Então, a coroa ela decidiu investir na produção de açúcar e também ocupar o território, né? Então, com isso, com essa grande produção, eles tiveram que trazer mão de obra escrava. A princípio, gente, eles tentaram escravizar os índios, né? Eles começaram escravizando os índios, e depois, né, como os índios, eles eram exímios caçadores e eles promoviam uma grande resistência, então eles passaram a desistir, né, de escravizar os indígenas e passaram, então, a trazer, né, os africanos. Passaram a investir aí na mão de obra africana.
Capitanias hereditárias. Gente, para melhor, né, administrar a colônia, né, em 1532, a coroa ela dividiu o território em faixas de terra, né, e essa divisão se chamou capitanias hereditárias. Então, ela colocou a administração, né, para os nobres, que eles eram chamados de donatários. Porém, né, alguns fatores acabaram que dificultando as chances de sucesso desse tipo de governo, né? Qual foram essas dificuldades, né? A distância entre a colônia e a metrópole, o alto custo da ocupação, né? A resistência dos indígenas e o desinteresse dos donatários levaram à decadência das capitanias. Então, só restou a de São Vicente, Pernambuco, que elas prosperaram, tá certo? Com a produção de açúcar. E em 1548 foi instituído o governo geral. Como ocorriam a entrada dos africanos? Durante o período, gente, em que ocorreu aí, né, o tráfico negreiro no Brasil, entre os séculos XVI e meados do século XIX, os colonizadores, eles adquiriam escravos, né, africanos escravizados em diversos portos da África, tá certo? Principalmente em Benin e na Angola. Então, eles eram capturados e eram vendidos nesses portos. E eles, gente, provinham de diversas regiões dos continentes. E eles eram de etnias diferentes, tá certo? Na maioria dos casos, eles eram separados das suas famílias e dos grupos étnicos a qual eles pertenciam, né? Então, o transporte acontecia, né, dos negros escravizados para o Brasil, ocorreu em grandes embarcações, que eram chamados de navios negreiros. As viagens elas costumavam ser longas e ocorreu em péssimas condições. Os engenhos coloniais e o tráfico negreiro. A produção, gente, açucareira aí no Brasil colonial, ela foi uma das atividades econômicas que mais utilizou a mão de obra africana escravizada. Eles trabalhavam em todas as etapas da produção aí de açúcar, né, desde a plantação dos canaviais até o transporte. Então, grande parte do tráfico negreiro em terras brasileiras ocorreu aí para atender a demanda dos trabalhadores nas lavouras de cana-de-açúcar. Por muito tempo, gente, o açúcar ele foi a principal atividade econômica praticada no Brasil colonial, tá certo? E uma das principais fontes de riqueza do Império Português. A sua produção era voltada para o mercado externo e ocorria em grande propriedade chamada engenhos, tá certo? Eu coloquei algumas imagens para vocês verem. Era composto pela Casa Grande, que era uma residência do proprietário do engenho, né? Que era o senhor do engenho, de sua família. E nesse espaço, os negros escravizados, eles desempenhavam diversas funções, tá certo? Desde empregados domésticos, babás, abonadores, dama de companhia, etc. Tinha também a senzala, que era uma construção bem rústica, onde moravam os negros escravizados. Nesse espaço, os negros eles buscavam reconstruir as tradições, realizavam rituais religiosos, festas, danças. Era também um local de convívio social, também troca de experiência entre eles. Tinha a capela, que era o local onde eram realizados eventos religiosos. Além dessas edificações no engenho, havia o canavial, né, e as instalações onde o açúcar ele era produzido, que era o moinho, a moenda e a casa de purgar, que era o local em que o açúcar era purificado. Então, nas imagens vocês puderam aí observar como ocorria a vida dos negros nesses tipos de fazendas, né, que era conhecidos como engenhos naquela época, na produção de açúcar. A formação da cozinha afro-brasileira. Eu coloquei para vocês uma pequena imagem, né, para vocês observarem. Tem a formação da gastronomia brasileira. Na primeira bolinha vocês podem ver que tem culinária indígena, no centro tem cozinha brasileira, aí em amarelo tem cozinha africana e em azul cozinha portuguesa. Isso aí são as bases para a cozinha brasileira, tá bom? Então, quando os africanos eles foram escravizados, eles foram trazidos aí para o Brasil, eles não puderam trazer, né, consigo os alimentos e os temperos que eles estavam acostumados. Então, durante a viagem, né, o que os traficantes davam para eles era uma porção diária de feijão, farinha de mandioca ou de milho, e eles recebiam peixe e cachaça, né, aguardente. Então, era isso basicamente que eles comiam durante as viagens nos navios negreiros em direção ao Brasil.
A dieta alimentar africana. A alimentação, gente, dos povos africanos na África, em geral, ela era bastante aí à base de farinha de sorgo, que era um tipo de cereal, arroz, inhame, mel, leite, pimentas e carnes variadas, principalmente aí as de caça, né? Também eles criavam cabras, carneiros, lebres, porcos para o consumo da carne, né? A pesca era praticada, mas retirava somente o suficiente para o sustento. Vale salientar também, gente, que os africanos eles não costumavam fazer ensopados e guisados. Em geral, eles assavam, tostavam e cozinhavam os alimentos, né? E assim como os indígenas, eles também desconheciam a prática de frigir, né? Ou seja, cozinhar em gordura quente ou fritar. Então, assim, geralmente os óleos eles utilizavam mais para preparar remédio e para embelezar o corpo, tá certo? Mais do que na alimentação. Então, foi modificado aí esses hábitos deles. Por fim, da África para o Brasil. Muitos alimentos que nós consumimos hoje, gente, são de origem africanas, né? E foram trazidos aí ao Brasil pelos colonizadores, né? Aqui eles foram reelaborados pelas cozinheiras africanas que ao trabalhar, né, nas casas grandes, elas aprendiam as técnicas e uso do produto europeu e adaptava, né, aos seus saberes culinários. Então, como foi estudado, os africanos eles não fritavam os alimentos, mas com a influência dos europeus não só adotaram tal prática, né, mas eles passaram a usar o azeite de dendê nas frituras, né, que ele era bastante usado lá na África. Então, além dos alimentos que foram trazidos pelos europeus, os africanos eles incorporaram que já era consumido lá pelos indígenas, né, a farinha de mandioca, por exemplo, e passou a ser utilizada nos preparos africanos em substituição à farinha de sorgo, né? Então, hoje, a influência da cozinha africana nos hábitos alimentares brasileiros se observa na cozinha baiana, né, que ganhou um aspecto muito particular. Mas a tradição religiosa nos negros no Brasil também contribuiu para a formação da cozinha brasileira. Então, gente, é isso. Procurei resumir ao máximo esse capítulo para vocês, né? Fazendo um resumão para essa revisão dos conteúdos abordados ao longo do segundo bimestre, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Passarei uma atividade lá no grupo para fixar o conhecimento de vocês. E nós nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.